Olá, meus amados e amadas, Deus te abençoe. Hoje, 28 de janeiro de 2025, terça-feira, vamos aqui continuar meditando na palavra de Deus. Nosso texto é Isaías, capítulo 5, versículo 10. Diz assim a gloriosa palavra de Deus: E 10 geiras de vinho não darão mais do que um bato, e um homer cheio de semente não dará mais do que um efa. Amém? Aqui o profeta Isaías, já a partir do versículo 8, já lhe disse isso anteriormente, ele vai estar usando uma espécie de parábola para trazer uma realidade do reino de Deus, daquilo que Deus está orientando, mandando fazer, naquele contexto para o povo de Judá. Vamos aqui aprender com a Escritura e tirar desse texto ensinos para nós nos dias de hoje, que a palavra ela é eterna. O versículo 10 ele vai começar fazendo essa afirmação: E 10 geiras de vinho A geira, ela é uma medida agrária, que media aí a terra, tinha assim a equivalência aí a de entre 19 a 36 hectares, dependendo da localização, do país que fosse usar. Então, a geira era essa medida em hectares. E ele está dizendo aqui 10 geiras de vinho. Então, uma geira equivalia a 19, então era muita terra, tá certo? 19 hectares. E aí o profeta está denunciando isso. Isso significa que a produtividade não seria mais a mesma. É uma linguagem de usando como parábola para mostrar essa realidade. A terra que era fértil agora não produziria mais por causa do pecado de Judá. Isso que o profeta está denunciando. Tá certo? Então, quando ele usa essa linguagem, porque por isso que o profeta Isaías é o profeta messiânico, porque Jesus usou a linguagem assim coloquial da sua época, usando a natureza para citar uma realidade do reino. E Isaías está dizendo isso aqui para ajudar. Olha, aquilo que uma geira produzia não vai produzir mais quase nada, porque ele vai afirmar o seguinte: não darão mais que um bato. Um bato também é uma outra medida de líquidos, né? Ele falou de vinho no começo, né? Então, um bato é equivalente hoje a 20 litros, mais ou menos, de vinho, 22 litros de vinho. Então, não darão mais do que um bato, ou seja, a produtividade que deveria ser grande vai ser pequena. Então, essa comparação que o profeta vai usando para dizer que Judá vai passar por essa dificuldade por causa do seu pecado. Idolatria, abandonou Deus, virou as costas para Deus. Judá, por causa do seu pecado, ia passar por essa dificuldade. Amém? Assim, pouca produção, né? Comparar assim essa parábola que ele Isaías está apresentando para nós. Pouca produtividade. A pessoa sem Deus, sem a direção de Deus, ela não vai produzir muita coisa. E aí eu vou dizer assim, para o reino de Deus. Por quê? Porque Judá, ela deveria ser exemplo para as nações ao seu redor, deveria ser exemplo para o mundo. E aí o profeta está usando aqui essa linguagem em forma de parábola para dizer que aquilo que eles era para ser exemplo agora vão estar em dificuldade. Amém? E ele vai dizer assim, não darão mais do que um bato. Quer dizer, aquilo que seria para produzir muito vinho, muita uva, muita coisa, não ia dar mais do que 20 litros de vinho, tá certo? E o texto vai dizer assim, e um homer cheio de semente, ele vai dizer que não dará mais que um efa. Um homer também é uma medida de produtivo de produtos secos, aqui ele fala de semente, tá certo? Homer, ele equivale a 10 efa, muita semente, né? Que para nós, na medida de hoje, equivaleria a 176 litros aí de semente. Muita semente, tá certo? O que o profeta está usando? Está usando essa linguagem, olha, por mais que vocês plante aí, a quantidade que for, não vai produzir
Isso é ação de Deus, ó, porque Deus ele é implacável naquilo que ele faz. Ele é justo. Quem está pregando aí um Deus de, Deus é bom, ele me quer do jeito que eu sou. Amém. Nesse sentido, show. É assim mesmo. Jesus é lindo e quer mesmo. Mas agora, quando você vem para ele, você tem que transformar a sua vida. O que Judá estava fazendo? Estava pecando. O que Judá tinha que fazer naquele contexto? Se arrepender do seu pecado, abandonar a idolatria e se voltar para o seu Deus, que eles conhecem tão bem desde o princípio. Abraão, Isaac e Jacó falaram sobre isso, eles sabiam disso, e aqui essa condição está virando as costas para Deus. Amém? A mesma coisa é hoje, porque Deus, ele já fez tudo que era necessário fazer para reconciliar a humanidade com ele mesmo, que foi mandar Jesus morrer na cruz e ressuscitar. Aqui, Deus, o profeta falando através a palavra de Deus para ajudar, ele estava dizendo, vocês estão errados, vocês estão pecando, vocês vão ter dificuldade, aquilo que vocês que tinham de tão bom aí não vai dar mais nada não. É isso que eu estou usando uma linguagem bem clara aqui, porque é isso que o profeta está dizendo, tá certo? Então isso era muita semente, isso iria produzir muito. Ele está dizendo que não iria produzir nada, ou quase nada. Porque ele vai dizer assim, não dará mais do que um efa. Aí o efa é outra medida. Ele equivaleria aí à 10ª parte do bato. Tá certo? Era só 17 litros agora. Quer dizer, toda essa semente plantada não ia produzir praticamente nada. É isso que o profeta está dizendo. Isso é por causa do pecado. Eu quero que você pense sobre isso nos dias de hoje, porque Jesus já veio, morreu numa cruz, ressuscitou. O pecado de Judá naquele contexto era abandonar Deus, estava adorando a outros deuses, foi levado cativo e sofreu bastante no seu cativeiro. Aplicando isso para os dias de hoje, olha, Judá não perdeu a sua salvação, foi castigado, porque era um povo escolhido de Deus, assim como aquele que crê hoje somente em Cristo é um escolhido de Deus. Se você pecar, você vai passar por adversidades maiores ainda. Deus é injusto? Não. Ou se você diz que é de Deus, mas não teve uma transformação de vida, você não é de Deus. A sua produtividade para o reino é zero, é quase nada, tá certo? Eu estou dizendo isso porque o profeta usa essa parábola para nos ensinar essas coisas graciosas, para ajudar naquele contexto e para nós nos dias de hoje, tá certo? Quando o profeta Isaías ele vai fazer essa denúncia pela revelação de Deus a ele, que Deus revela a palavra a ele vai essa denúncia ajudar, vocês serão levados a grande dificuldade, aquilo que era de boa produção, de boa produtividade, não vão ter mais. Aquilo que vocês poderiam ser exemplo, as nações iam olhar, e olhava e dizia assim, esse povo aí é um povo abençoado por Deus, como diz lá no Salmo 126. Mas agora o pessoal diz, esses aí não são mais não, perderam a graça. Não com relação à salvação, tá certo? Mas assim, amado, estou dizendo essa palavra para que você possa entender. Judá, ele deveria servir de exemplo às nações naquele contexto. E Judá, eu vou usar uma linguagem bem atual, tá certo? Judá pisou na bola. Sei que você sabe o que é isso e não vai se escandalizar. Então, isso é o equivalente para hoje, para alguém que é salvo e pisa na bola, está pecando, se afasta de Deus. Aquilo que deveria produzir com relação ao reino de Deus aos que estão ao nosso redor, essa produção vai ser nada. Porque quando ele está falando de produtividade para sustento, isso também tem esse valor espiritual. Porque, de fato, o que o profeta está apontando é o pecado de Judá e dizendo, olha, vocês precisam se arrepender. É isso que ele está querendo dizer. Portanto, estou trazendo essa palavra aqui para mim e para você hoje, porque essa fala de produtividade de bens materiais, ela vai ter esse sentido, porque dentro do contexto todo vai ter esse sentido de uma questão espiritual, de que Judá tinha abandonado a verdadeira adoração. Amém? O crente genuíno, chamado por Deus, quando ele abandona a verdadeira adoração a Deus, ele está pecando e ele precisa se arrepender. É isso que a palavra nos ensina. Jesus diz lá no capítulo 3, versículo 8 de Mateus, que ele diz, produzis frutos dignos de arrependimento. Porque os judeus começaram a questionar Jesus, ele disse, olha, vocês têm que se arrepender, rapaz, vocês estão aí com esse negócio. É isso que Jesus ensina, é nos arrependermos, nos voltarmos para Deus. E aí nós vamos produzir
coisas boas para o reino de Deus. Eu estou trazendo isso para hoje. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, Paulo fala de uma produtividade que o crente deve ter. Eu vou ler aqui para você, que é Gálatas 5, 22 e 23, que ele diz: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso deve estar no coração do cristão. Sem esse fruto, você vai estar parecendo uma pessoa do mundo, praguejando, reclamando, dizendo tudo aí que não deveria, e só murmuração. Judá estava aqui choramingando, murmurando, dizendo: eu estou adorando a Deus, porque eles achavam que estavam adorando a Deus. Eu vou até dizer, repetindo, eles iam ao templo, adoravam a Deus, mas também iam a vários lugares e adoravam outros deuses, quer dizer, um negócio misturado. Eles pensavam que estava agradando a Deus. Estou trazendo isso para os dias de hoje, porque a idolatria é um pecado muito pesado diante de Deus. E Deus compara a idolatria com o pecado da prostituição. Quando você não se volta para Deus, é como se você estivesse se prostituindo para Deus, quando você adora outros deuses. Amém? Essa breve reflexão para nós, o desejo do meu coração é que, se você for crente, continue crente, produzindo frutos dignos de arrependimento, para que as pessoas olhem para mim e para você e digam assim: ali está um crente em Jesus. Eita glória! Amém? E você possa produzir esse fruto do Espírito, que é amor ao próximo mesmo, alegria no coração, mesmo diante da dificuldade, paz, longanimidade, ou seja, ser paciente com os outros, bondade, benignidade, que tem uma diferença, não estou explicando o fruto, mas estou só citando, fidelidade, manter a fé em Deus, ser fiel a Deus, mansidão, não é brigar por qualquer coisa, tá certo? Domínio próprio. Tudo isso precisa ser fruto que o cristão deve apresentar. Naquele contexto, o profeta usa a linguagem em forma de parábola, mostrando a produtividade agrícola para explicar uma realidade espiritual de Israel, representado por Judá, que estava abandonando Deus. Se você é crente e abandonou Jesus, volte para ele. Se você ainda não é e ouvir esse áudio, procure entender e creia em Cristo. Deus te abençoe, te guarde. Tenha uma boa terça-feira. Em nome de Jesus. Amém.